Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi pessoal, meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Vocês já perceberam que quanto mais medo a gente tem de uma situação, quanto mais medo a gente tem que algo ocorra, mais parece que aquilo se aproxima da gente? Vocês já perceberam que em alguns momentos estar com medo parecia ser uma forma de atrair mais ainda uma situação ruim, a qual você não queria atrair? Né? Quem conhece frases populares sabe que a gente tem uma que retrata muito bem esse tipo de situação. Aquela frase que diz: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Porque em alguns momentos parece que a gente se torna um imã para os problemas. Porque parece que quanto mais a gente tenta se precaver de uma coisa, mais aquilo parece que vai de encontro a gente. Primeiro a gente tem que entender que existe uma diferença que, embora às vezes possa parecer pouco significativa, é de tremenda importância reconhecê-la. Entre você fazer algo por precaução, por segurança, por planejamento, e você fazer algo por medo, por pavor, por ansiedade. Então, primeiro a gente precisa separar essas duas coisas. Porque a gente pode fazer uma determinada coisa, mas de duas formas diferentes. Uma através do planejamento e outra através do medo, da ansiedade. E embora você esteja fazendo a mesma coisa, a forma como a qual você vai fazer é totalmente diferente. Então, como dizia até mesmo Osho, o que importa não é o que você faz, mas como você faz aquilo. Então você pode, por exemplo, querer guardar o seu dinheiro ou fazer o planejamento de alguma viagem. Só que para essa viagem ser boa ou não, vai ser necessário que a qualidade que você ponha ao planejar essa viagem, por exemplo, seja superior, seja boa, seja elevada. Então, por exemplo, se a gente fosse usar aqui como exemplo o planejamento de uma viagem, de forma resumida, você teria duas possibilidades. Você poderia fazer esse planejamento com calma, com serenidade, observando, o tanto que você pode guardar de dinheiro, escolhendo com calma o horário da passagem, para onde você iria se hospedar, quanto tempo você iria ficar, quanto de recurso financeiro você precisaria para manter tantos dias nessa viagem. Ou você poderia fazer o oposto. Você poderia sim planejar essas coisas, só que você não faria com serenidade. Só que você não faria com calma, com segurança. Você faria com ansiedade, você faria com medo. Medo de não dar certo, medo do dinheiro faltar. Então você pensa, não, eu tenho que me precaver se o ônibus ele quebrar. Ah não, eu tenho que me precaver se por um acaso a comida que eu tiver acabar. Ou se por um acaso eu tiver um gasto excessivo. Ah, se eu receber uma multa. Ah, se meu filho passar mal durante a viagem. Então percebe, existe uma diferença. A gente pode fazer um planejamento dessa viagem, sim, se precavendo, planejando algo futuro, mas é essencial que a gente saiba, nesse caso que a gente está usando de exemplo, a gente saber a forma como a gente faz aquele planejamento. Porque é isso que vai mudar a forma como essa situação, esse evento vai chegar na nossa vida. Então, como vocês sabem, aqui a gente fala de espiritualidade, aqui a gente fala de lei da atração. Aqui a gente entende a responsabilidade dos nossos pensamentos
e dos nossos sentimentos na nossa vida diária. Então, não basta apenas fazer, é necessário saber como fazer, com qual energia, com qual sentimento, nutrindo quais pensamentos, quais aspectos, para que a gente tenha aquilo que a gente quer, não de qualquer maneira, mas que a gente consiga ter da melhor forma possível. Porque você pode muito bem realizar essa viagem, só que se você realiza essa viagem com estresse, com ansiedade, com medo, muito provavelmente que comece a pipocar inúmeros problemas durante essa viagem, e pode ser possível que você não consiga nem aproveitar muito bem essa viagem, devido a tantos os problemas que apareceram. Então, o intuito não é só a viagem, não é só fazer a viagem a qualquer preço. O intuito é fazer uma viagem boa. Então, se o intuito, o planejamento, é planejar essa viagem para que ela seja uma experiência de relaxamento, de tranquilidade, de descanso, não faz sentido planejá-la com estresse, com ansiedade, com medo. Faz? Eu acredito que não. Então a gente precisa se atentar como a gente está realizando as coisas, como a gente está se planejando. Então, nesses casos, essa frase de quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, faz muito sentido. Porque a gente precisa saber que a questão não é só rezar, a questão não é só orar, mas a forma que a gente faz. Se você está rezando ali, por exemplo, usando o exemplo dessa frase, com medo, querendo o tempo todo se proteger de algo, o tempo todo achando que algo vai te atacar, o tempo todo achando que alguém vai puxar o seu tapete, que alguém vai te prejudicar, que ninguém gosta de você, seu pedido ele é uma ordem. Então, muito provável que você sinta cada vez mais, por similaridade, você vai acabar atraindo cada vez mais situações, trazendo para perto de você pessoas e situações que vão te trazer mais medo, que vão fazer você se sentir cada vez mais vulnerável. Em contrapartida, se você reza, pensando no melhor, pensando no bem, se você faz uma oração desejando o melhor, focando no melhor, pedindo às vezes até mesmo proteção, mas focando no melhor, mentalizando que vai acontecer o melhor naquela situação, naquele evento, no lugar que você vai, com aquela pessoa. Então, provavelmente, as pessoas que você vai encontrar vão estar espelhando esse lado. Você também vai conseguir entrar numa sincronia com as situações mais agradáveis, que não vão fazer você sentir medo, que vão fazer você sentir com bem-estar, com tranquilidade. Eu sei que esse papo parece um pouco maluquice. Eu sei que esse papo é um pouco abstrato. Mas se você parar para perceber, muitas vezes, quando a gente fica com muito medo, com muita ansiedade, querendo se proteger sobre algo, e acaba esse medo, essa ansiedade se transformando num pavor, você pode perceber na sua vida, se você tiver um pouco mais de atenção, que o que você faz é cavar a própria sepultura. É se jogar propositalmente no fundo do poço. É escolher intencionalmente cair no fundo do poço. Então a gente precisa se atentar não só na forma como a qual a gente faz as coisas, mas como a gente está pensando, como a gente está sentindo, como que a gente está indo para os locais, como a gente está se sentindo antes de encontrar uma pessoa. Porque muitas vezes a gente se torna uma pessoa que é um imã de problemas porque a gente está sempre com raiva, porque a gente está sempre com medo, porque a gente está querendo sempre reagir às coisas, resolver as coisas na base da briga, na base da discussão, na base da agressividade. Assim, a gente acaba atraindo as piores situações pra gente. E eu não preciso nem falar muito aqui do ponto de vista energético. Para pessoas que acreditam em lei da atração, que acreditam na cocriação, por exemplo.
Pega uma situação normal da sua própria vida. Então acontece um problema que você tem que resolver. Não seria muito mais fácil resolver esse problema com calma, sem querer atacar todo mundo, sem querer discutir, sem querer gritar, sem querer esbravejar, sem entrar em pânico? Quantas vezes, gente, a gente nos nossos problemas diários, a gente se desesperou, a gente entrou em pânico e aí a gente só piorou a situação, porque a gente não tinha controle emocional, porque a gente não tinha calma, paciência, para simplesmente respirar. E quantas vezes na nossa vida, quando a gente teve calma, as coisas se desenrolaram sozinhas. Porque muitas vezes no aparente problema, quando a gente fica com raiva, quando a gente se revolta com aquele problema, quando a gente fica em pânico, desesperado, e a gente começa a reclamar sobre tudo, muitas vezes ali a gente começa a azedar a situação, que já está um pouco complicada. Então a gente já começa a querer discutir com as pessoas que estão envolvidas, a gente já começa a querer brigar, a gente já começa a querer tomar decisões baseadas no medo. E essas decisões trazem problemas porque não são decisões pensadas, não são decisões intuídas. Você faz ali pela sua ansiedade, pela sua teimosia, pela sua cabeça dura. E aí culmina num outro problema que, se você tivesse esperado um pouco, se resolveria. Então, para a gente conseguir deixar de ser uma pessoa que é um imã de problemas, a gente precisa, antes de tudo, cultivar um estado mental, um estado emocional mais pacífico, ter mais confiança na espiritualidade que nos ampara, ter mais confiança na vida, às vezes ter mais confiança até na gente mesmo. Que quantas situações, se a gente tivesse mais confiança na gente, a gente não ia se desesperar, não é? Essa confiança, essa calmaria, essa leveza perante a vida e as situações que vão fazendo com que problemas que poderiam vir deixem de vir e que problemas que já existem se resolvam. Como dizia o amado Osho, né, que eu sempre menciono aqui, ele mesmo dizia que o problema não tem solução. Que basta que exista a consciência para o problema sumir. Porque a solução, ela não vai realmente fazer com que o problema suma. Ela vai resolver talvez aquele problema, mas vai ser criados outros problemas, outras questões. E a vida vai virando incessantemente. Porque o problema muitas vezes não está nele em si. O problema, ele não tem substância. Ele não existe de verdade do ponto de vista material. Muitas vezes o que faz com que algo seja definido como um problema é o nosso olhar perante o problema. Então, às vezes, não existe problema algum. Só que por causa da nossa mente, que está excessivamente, constantemente, cultivando pensamentos pessimistas, cultivando pensamentos de medo, cultivando pensamentos de ansiedade, a gente olha para algo e a gente vê aquilo como um problema. Mas aquilo não precisaria ser um problema. Mas por causa da nossa mente, da nossa visão distorcida, do nosso nível de consciência rasteiro, a gente olha para aquilo e a gente vê como um problema. E quantas vezes, quando a gente relaxa, ou quando a gente passa por uma situação e a gente aprende, depois a gente olha para aquilo, a gente percebe que não existia problemas.
Quantas coisas, gente, quando a gente era mais jovem, era um problemaço pra gente e que hoje a gente olha com mais sabedoria, com mais maturidade e a gente já não vê mais como um problema. Não foi as coisas que mudaram, mas foi o nosso olhar, a nossa consciência que mudou. E com a nossa consciência mudando, as coisas em torno também foram mudando. E o nosso olhar foi mudando. E nesse olhar a gente parou de enxergar coisas como problemas. A gente parou de fazer tempestade em copo d'água. Então, pra gente parar de ser uma pessoa que o tempo todo atrai problemas, que o tempo todo, quando pensa sobre algo, atrai o pior, a gente precisa ser uma pessoa com confiança, com serenidade, que escolhe cultivar pensamentos otimistas, positivos. Eu sei que não é fácil, que no dia a dia, uma hora a gente cai, uma hora a gente se desespera, uma hora a gente fica com raiva, uma hora a gente se revolta. Faz parte, a gente é humano e a gente está aprendendo. Mas se a gente conseguir, não precisa ser sempre, mas sim em pequenos momentos, mesmo que esporádicos, mesmo que aleatórios, a gente consiga falar: espera aí, eu não quero me desesperar, eu não quero ficar pensando mal sobre esse problema, eu não quero cultivar os piores pensamentos, vamos aqui pensar positivo, ou pelo menos não vamos ficar aqui enchendo a minha cabeça de pensamentos pessimistas, catastróficos. Se a gente conseguir fazer isso em situações esporádicas, em poucas situações, isso já vai fazendo diferença no nosso emocional. A gente já vai ganhando mais confiança. E aí, em outras situações, a gente vai tendo mais calma, porque a gente percebe que em uma outra situação do passado, a gente teve calma e ela se resolveu. Então, nessa gente tendo calma, ela também se resolve. E é assim que a gente vai conseguindo resiliência. É assim que a gente vai conseguindo confiança na gente e também na nossa vida. Então, para a gente parar de atrair pessoas problemáticas na nossa vida, a gente precisa parar de ser uma pessoa problemática. Para a gente parar de atrair situações na nossa vida catastrofistas, desesperadas, a gente também precisa parar de ser uma pessoa desesperada, catastrofista, que sempre pensa no pior. Para a gente poder atrair pessoas para a nossa vida serenas, que vão nos trazer confiança, segurança naquele momento, a gente também precisa ser essas pessoas, porque tudo começa dentro da gente. Não importa quanta força, quanto esforço você faça, se você tenta mudar tudo ao seu externo, mas você não muda a si mesmo, a forma como pensa, a forma como reage, a forma como sente, as coisas em volta podem mudar a nível superficial, mas elas sempre vão estar trazendo a mesma lição, o mesmo padrão. E você vai ficar ali preso naquilo, porque a mudança que é necessária que se faça é a interna. É mudar internamente, mudar a forma como você vê a vida, mudar os pensamentos que você cultiva, mudar os sentimentos que você cultiva. Mudando dentro, é que as coisas fora também vão mudando. E aí a gente tira os atalhos, porque os atalhos eles falam pra gente: ah, faça isso e tudo se resolverá da noite pro dia. Mas a gente sabe que através do trabalho interno, de olhar para dentro, de meditar, de se autoconhecer, de lapidar a nós mesmos, de ir de encontro com quem a gente realmente é, de ir varrendo da nossa vida aquilo que é falso dentro de nós e ao longos períodos, daqui a meses, daqui a anos, é que as coisas mudam essencialmente. Através dos atalhos, através da mudança externa, você pode fazer poucas mudanças rápidas, mas elas serão superficiais, elas não serão mudanças essenciais, elas não serão mudanças profundas. Então, para ter mudanças profundas, é necessário um trabalho constante, um trabalho a longo prazo, de plantio, de colheita, com paciência, para a gente cultivar resiliência, para a gente cultivar paz.
Às vezes, através de longas experiências, de longas vidas, que a gente precisa para cultivar isso. Não vem da noite pro dia, mas a gente pode começar agora. Porque se algum dia a gente se tornar uma pessoa mais calma, uma pessoa mais mansa, uma pessoa menos desesperada, uma pessoa que atrai menos problemas, é porque a gente começou algum dia. Então que tal a gente começar agora? Porque a gente só vai conseguir algo no futuro se a gente começar agora. Só existe o presente pra gente começar. A gente não pode começar algo no futuro. E a gente não pode começar algo no passado. A gente só pode começar algo, fazer algo no momento que a gente está, no presente. Para a gente poder parar de ser um imã para problemas, começar a ser um imã para soluções, um imã para paz de espírito, um imã para as coisas boas. A gente precisa olhar para dentro. E quando olhar para dentro, a gente também precisa ver coisas boas. Assim, pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que tenha aqui tocado o coração de vocês. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Eu agradeço cada um que ficou comigo aqui até o final.